escotismo é uma instituição centenária também, né? Quase tão velha quanto a Missão Aliança, mas começou em 1907, uma experiência na Inglaterra, e de um pequeno grupo de 20 pessoas que se reuniram numa ilha durante uma semana, onde o fundador do escotismo, Baden-Powell, testou as ideias dele sobre educação. Hoje nós estamos aí em 32 milhões de pessoas no mundo. Estamos em 216 países e territórios, praticamente todos os países do mundo. Só não existe escotismo em países totalitários, países em que não há liberdade de expressão, como Vietnã, como Laos, como Coreia, como Cuba, Myanmar, na antiga Birmânia, e a China, a parte continental da China, não existe escotismo, embora exista em Hong Kong e exista também em Taiwan. Mas só esses 6 países não têm nenhum tipo de escotismo. É um movimento que está em crescente expansão, né? Nós tínhamos há pouco 28 milhões de membros, mas um pouco atrás tínhamos 16 milhões, agora estamos com 32 milhões de membros no mundo. É a maior organização mundial de jovens. No Brasil ainda somos poucos, estamos com 80 mil associados no Brasil, mas é um certo paradoxo, né? Pensar na possibilidade que existe no Brasil de jovens nessa faixa etária, da possibilidade que existe de expansão, mas, no entanto, é uma das maiores organizações não governamentais do país. Uma organização que tem 80 mil associados registrados anualmente, o efetivo real, não é presumido, é registro mesmo, né, que anualmente se renova. Mas é importante que muita gente não tenha a visão do escotismo como um movimento educativo de verdade. Associa muito o escotismo à disciplina, às vezes em função de usar um uniforme, né, que no Brasil está mudando para esse aqui, né, mais parecido com os da Europa e dos Estados Unidos, de usar alguma coisa assim, associa com militarismo, e não tem a visão educativa do escotismo, do quão relevante ele pode ser, né, na educação dos jovens. Mas o escotismo é um dos parceiros da ONU, é reconhecido pela Unesco, recebemos o Prêmio Educação para a Paz da Unesco, e somos reconhecidos como uma organização que trabalha com educação não formal, assim como nós dividimos hoje que a educação em 3 níveis, né? A educação formal, que é a educação de escola, a educação acadêmica, a educação mais ligada à instrução, a educação informal, que é a educação de valores por excelência, a educação da família, a educação dos grupos de convivência, e a educação não formal, que a diferença da formal é que ela não existe, não tem uma hierarquia de conhecimento, o conhecimento está ali, mas tem um objetivo e tem um público dirigido. Mas não existe uma graduação que todo mundo que entra tem que terminar daqui a 2 anos no mesmo nível, nem exames de prontidão. Então, nós trabalhamos com educação não formal. Bom, meu nome é Luiz César, eu sou gerente de métodos educativos, o Escritório Nacional da União dos Escoteiros do Brasil, nossa organização fica em Curitiba, e nós temos aqui um corpo de profissionais que trabalham com a instituição. Sou também voluntário da instituição, trabalhando no meu grupo escoteiro, que por coincidência é em Joinville também, por isso eu conheço bem o Nilson, né? E conheço o grupo escoteiro que ele trabalha, que é um grupo que pertence há 40 anos, eu estou nesse negócio, desde jovem, e pertenço lá. Sou por formação psicólogo, e a minha tarefa na instituição é produzir material educativo. Por exemplo, todo esse material, pedi que vocês encontrarem aí, por isso meu nome tem muito lugar. Esse material todo é produzido pela minha equipe que eu gerencio no escritório, né? Então, eu trabalho na produção do material educativo da instituição e também na produção do material para o treinamento de adultos, formação de adultos. Então, essa é a área de educativo, gestão de adultos e programa educativo. E eu vou falar um pouquinho a vocês da questão de como o movimento escoteiro é educativo, dessa visão educativa que ele tem e das enormes possibilidades que tem de contribuir na educação dos jovens. Essa é uma frase que a gente tirou de Baden-Powell, né? Aqui não aparece muito bem, mas é um velhinho muito simpático, alguém que de militar em inglês, tornou-se um educador, e de educador tornou-se um pacifista, quando percebeu a dimensão, a possibilidade do movimento escoteiro, do movimento mundial, de aproximar as pessoas, de aproximar as nações. Mas Baden-Powell falava muito da autoeducação. Ele dizia que é um conceito que é muito diferente, né? Educação é diferente de só da instrução. Educação é uma coisa que cresce de dentro para fora.
né? Ter consciência de alguma coisa é muito diferente de ter conhecimento de alguma coisa. Ter conhecimento é só, sabe, absorver alguns dados, que depois, se não utilizados, vão ser esquecidos. Então, ter consciência de é fazer aquilo ser parte de si. Então, ele pode dizer, a autoeducação, ou seja, o que o jovem aprende por si mesmo, ele como agente, é o que permanecerá dele e orientará mais tarde em sua vida, em um grau muito maior do que qualquer coisa que tenha sido imposta por um professor de escola. E todo o processo de escotismo é esse processo em que o jovem participa diretamente da atividade, da ação, que vai resultar, né, em alguma coisa, em seu benefício, seu crescimento pessoal. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E é importante situar também que, desde o início, a ideia do escotismo foi essa, de alguma coisa para contribuir na formação dos jovens. Baden-Powell é um general inglês, herói inglês, o mais jovem general da Inglaterra, numa época em que se dizia que o sol nunca se punha no Império Britânico, porque o Império Britânico tinha colônias em todo o mundo, então sempre alguma parte do Império Britânico estava iluminado pelo sol, e começava a perder colônias. Baden-Powell lutou na África como general inglês, e quando ele volta à Inglaterra, ele percebe, né, final do período vitoriano ali, que havia uma decadência moral da sociedade. E ele percebe que precisa fazer alguma coisa que pudesse ajudar os jovens, a educar os jovens, tornar os jovens melhores, porque se muda uma nação cresce, um país cresce quando os jovens são melhores. Então, trabalhando com os indivíduos, o caráter deles, você pode fazer com que o seu país seja um país forte. Esse é o pensamento inicial de Baden-Powell. Disso, evidentemente, que de imediato ele fez uma experiência com jovens, acampando com jovens, escreveu um livro daí na sequência, em 1908, chamado Scouting for Boys, escotismo para rapazes. A ideia inicial era só que fosse para meninos, né? E a coisa muito rapidamente se cresceu. Em 1910 já tinha escotismo, sabe, em vários países, inclusive do Brasil. Estados Unidos, Brasil, né? Em 1909 no Chile já, e cresceu muito rapidamente. E após a Primeira Guerra Mundial, Baden-Powell fez acampamento internacional, e daí ele percebeu que essa realidade do escotismo em vários países poderia ser um agente de paz. E ele se torna um pacifista em razão disso. Então, o que é escotismo, né? Escotismo, de modo geral, nas nossas definições, é uma contribuição para a educação dos jovens. O escotismo, por si só, não vai ser o agente de mudança, mas vai contribuir com a educação que a família oferece, com a educação que a igreja oferece, que a escola oferece, a educação informal que ele tem nos grupos em que convive. O escotismo é um agente a mais que contribui na educação dos jovens. Não tem a pretensão de sozinho mudar o mundo, mas de ser um participante desse processo. Por meio do sistema de autodesenvolvimento progressivo, ou seja, o que nós queremos é que o jovem seja protagonista, que o jovem assuma o seu desenvolvimento, que o jovem seja o principal agente, ou, como a gente fala muito, seja o principal autor e ator da sua história. Seja ele que escreva a sua história, seja o principal ator da sua história. Isso nós queremos. Baseado no sistema de valores. Essa é fundamental a questão. A nossa base, nós oferecemos um conjunto de atividades para os jovens que vão ajudá-los a crescer. Mas, no fim, o que nós queremos é que ele absorva valores, que ele tenha valores que sejam compatíveis com os valores da sociedade. Que ele seja uma boa pessoa, que seja uma pessoa confiável, uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que compartilhe com os outros, solidária, né? Uma pessoa alegre, que ele tenha valores. Todo o conjunto dos princípios escoteiros fala em valores que são aqueles que nós acreditamos que são ideais para que a sociedade seja melhor. Então, essa é uma definição que está no documento da Organização Mundial. E aí nós temos o que nós chamamos de fundamentos do escotismo, né? Nós temos alguns conceitos que são fundamentais desde a origem do escotismo. Desde que ele foi fundado, esse é o conceito. E esse é um propósito, né? Então, o propósito do escotismo é contribuir para que o jovem assuma a sua vida, que o jovem assuma o seu próprio desenvolvimento. E especialmente a questão de caráter, especialmente a questão de valores, mas ajudando também a que ele se realize plenamente, potencialmente, fisicamente, intelectualmente, socialmente, afetivamente e espiritualmente. Então nós entendemos didaticamente, isso é uma questão didática, embora o ser humano seja uno, né, seja uma coisa só, e é claro que as coisas estão interferindo, mas didaticamente nós trabalhamos em 6 dimensões, né?
a questão da dimensão física, a questão da dimensão intelectual, social, afetiva, espiritual e caráter como uma dimensão, questão de valores específicos, da expressão da vontade, né? Como uma dimensão. Então, isso para que eles possam tornar-se como cidadãos, pessoas que participem ativamente de suas comunidades, que interfiram positivamente, que sejam úteis à sociedade. Esse é o nosso objetivo maior, esse é o propósito. Isso não muda. Não importa se o escotismo se é feito no Brasil, se é feito na Noruega, se é feito na África, se é feito na China, o propósito é o mesmo. Esse propósito não muda. Nós todos compartilhamos, 30 milhões de pessoas no mundo, compartilhamos esse mesmo propósito. O que nós queremos é isso, que os nossos jovens se desenvolvam plenamente para que possam ter uma participação ativa na sociedade. Então essa é a visão integral do jovem, né? Desenvolvimento físico, que ele cresça com saúde, que ele conheça seu corpo, que ele se perceba, né? Que ele se perceba, que ele respeite o seu corpo, né? Que ele se respeite, que ele respeite aos outros. Uma dimensão social, que ele se relacione, que ele aprenda a compartilhar, que ele aprenda a contribuir, que ele aprenda a liderar, que ele aprenda a colaborar, que ele aprenda a conviver com as regras sociais, que ele aprenda que se tem regras que não são boas, que ele pode trabalhar para mudar, mas que as regras fazem parte do consenso, que a lei não é imposta, a lei é parte de um consenso, a lei é parte de todos nós. E se eu não concordo com uma lei, eu não vou ser indisciplinado ou ser um anarquista, eu vou trabalhar para mudar a lei, que existe um mecanismo para isso. Então, essa dimensão social. Uma dimensão espiritual, a relação com Deus, né? A relação com Deus. E o escotismo nisso ele tem uma questão muito própria, assim. Nós usamos aquilo que é comum a todos nós, que é a crença em Deus. É um dos fundamentos do escotismo acreditar em Deus, né? A relação que ele tem com Deus é particular. Então, por isso, o escotismo está aberto às diversas confissões, né? Nós temos grupos escoteiros apoiados pelas mais diferentes religiões e confissões. Como temos escotismo na Índia, temos escotismo em países budistas, né? Que tem uma outra concepção espiritual, mas é importante que desenvolva também. Então, o que podemos dizer? Nós juntamos aquilo que nós acreditamos de forma comum. E a particularidade fica por conta de cada um. Mas é importante que cada um desenvolva essa sua relação pessoal com Deus, né? E o nosso escotismo deve contribuir para isso, deve criar oportunidades e deve vivências para que esses nossos jovens possam entender se existe uma coisa maior do que a nossa realidade material aqui, né? Também, diante do caráter, que fala do desenvolvimento de valores mesmo, né? Daquilo que é certo e errado, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é conveniente, aquilo que não é conveniente, aquilo que a nossa sociedade entende, onde nós vivemos, que deve ser praticado. E aí nós temos todo um conjunto de valores que nós propomos aos jovens, que é fundamental. Se ele compartilha disso, ele vai ser uma boa pessoa, né? Desenvolvimento afetivo, a expressão das emoções, o relacionamento com os outros, a empatia, a capacidade de enxergar os outros, certo? E perceber a realidade dos outros, e a capacidade de expressar as emoções de modo adequado. É muito comum no nosso público, nós começamos com crianças de 6 anos e meio, que ainda vem de uma fase muito egocêntrica, onde se sente muito, e não confundir com egoísmo, não é questão de egoísmo, o egoísmo às vezes é consequência, mas sente-se muito ainda centro do mundo. E quando começam a jogar com as outras crianças, no primeiro momento se perde um jogo, choram, e depois aprendem que faz parte da realidade, ganhar e perder, né? E que não precisa se desesperar por alguma coisa, e que se desesperar é o pior caminho que pode adquirir. Então, a expressão dos afetos. E, claro, o intelectual, né? A criatividade, a imaginação, sabe? O planejamento, a organização, todo do pensamento, os processos que existem, tudo isso que o escotismo propõe se ajudar. Embora o ser humano seja uno, didaticamente dividimos em 6 dimensões. Falamos do propósito já. Então, existe um sistema que nós temos no escotismo. Pois não? Posso fazer uma... Claro, à vontade. Para mim, eu nunca participei, mas sempre tive um olhar do escotismo também de cuidado ecológico. Para mim, sempre teve muito próximo. Sim. E ali, talvez está subentendido, mas não está... Não, é subentendido, porque daí entram as atividades. Né? Porque algumas questões, por exemplo, assim, a questão dos princípios, entra direto na questão dos princípios, mas também nas atividades. Se eu quero que alguém tenha uma interação, uma vida social, ele tem que aprender a viver no ambiente que ele está, conservar esse ambiente, né? Mas, não só nessa questão, o Baden Powell dizia que não existe melhor forma de apresentar Deus aos jovens do que levá-los ao campo.
levar a natureza. Essa é a melhor forma de apresentar Deus aos jovens. É melhor que qualquer discurso sobre Deus. É levar ele para perceber, né? Então, o tema também está dentro de uma dimensão espiritual. Por outro lado, também está dentro da dimensão de intelectual, né? Porque tem toda a questão de entender que se nós não fizermos, não preservarmos o que temos, então está dentro das atividades. Isso nós vamos mostrar na sequência que nós colocamos, né? E dentro dos valores, tá? Está dentro da lei escoteira. Desse tema nós falamos do propósito, né? Que indica qual é o objetivo do escotismo. Isso não importa onde se faça escotismo, e desde 1907 até hoje é o mesmo propósito. Também os princípios, que indicam os valores que orientam a prática do escotismo. E para os jovens, representa isso na forma de uma promessa e de uma lei. Um conjunto de 10 artigos, entre os quais há um que diz: o escoteiro é bom para os animais e as plantas, que é uma forma juvenil de falar, porque o entendimento tem que ser de cada um, né, da sua forma. Mas que fala que o escoteiro é leal, o escoteiro tem a sua palavra, o escoteiro ajuda os próximos, que o escoteiro é disciplinado e obediente, o escoteiro é alegre, o escoteiro é econômico, o escoteiro respeita o bem alheio, né? O escoteiro é puro de corpo e alma. São valores que são os valores da sociedade. Esses princípios também não importa onde faça esse escotismo, não importa se é na Mauritânia, se é na Arábia Saudita, sabe, ou se é no Chile, os princípios são os mesmos também. Isso é fundamento do escotismo, não pode mexer nisso. Assim como o método escoteiro, que é a forma pela qual fazemos a atividade. Também não se muda. Nós temos um método escoteiro, a gente vai mostrar já na seguida, né? Mas é a forma de como as atividades são feitas. Escotismo é prática, escotismo não é discurso, escotismo é fazer coisas. Mas fazer coisas de que modo? Aí nós temos o nosso segredo. Nós temos um sisteminha de como a atividade deve ser realizada. E é para que atinja seus objetivos da melhor maneira possível. Então, isso também não muda no mundo todo. Não importa se é Estados Unidos, né? Não importa se é Canadá, não importa se é Alemanha, o método escoteiro também. Então, essa parte de cima, propósito, princípios e métodos, não muda. Essa parte é fundamental do escotismo, isso é fundamento nosso. O que vai mudar? As atividades que os jovens realizam. Por quê? Porque isso depende do tempo, da característica, do local. Por exemplo, nós estamos, vou falar da minha cidade, lá do Nilson, em Joinville, aqui, né? 130 quilômetros de Serra Abaixo. Temos uma variedade, uma facilidade de ter, por exemplo, bambu, né? Então a gente vai acampar, a gente constrói tudo de bambu. Tudo. Né? Bambu cresce rápido, cresce lá 7 centímetros por dia, sabe? Não é, né? É um negócio assim, você corta bambu, a gente usa muito isso. Faz mesas, faz cadeira, faz banco, monta toldos, monta tudo com bambu. Mas vai sabe, Dinamarca, achar madeira para você fazer isso. Opa, sabe, já não é assim, porque já não tem essa mesma realidade, né? Países mais frios, sabe, com outra realidade. Madeira é mais difícil. Não tem a mesma facilidade de fazer como nós fazemos aqui. Faz escotismo diferente da gente? Na parte da atividade, eventualmente. Mas aplica o mesmo método, o mesmo princípio, a mesma base de valores, com o mesmo objetivo. Vai na Mauritânia, na África, que é um deserto, né? Sabe, é diferente daqui. Claro que é diferente. A atividade que eu fazia quando eu tinha 40 anos atrás do escotismo, quando não existia, quando a gente usava lampião de querosene, né? Que nem os de gás a gente tinha ainda, hoje em dia nem usa, hoje em dia usa de bateria, né? E alguns que você sacode assim para acender de volta, né? Não existia GPS, não existia telefone celular, não existia uma série de coisas. As barracas eram extremamente pesadas, de lona, né? Assim, é um escotismo que a atividade podia ser pouco. Claro que sim, mas com o mesmo objetivo, com a mesma base fundamental de valores e com o mesmo método escoteiro. Então, o que é o método escoteiro? Que atividade eu faço no escotismo? Eu faço uma centena de atividades de escotismo. Eu faço muitas atividades de escotismo. Muitas atividades. As mais diferentes atividades eu posso realizar no escotismo. O que marca o fato de ser escoteiro é que nós fazemos através do método escoteiro. E esse método é muito simples. É um conjunto de 5 pontos que tem que existir todos eles para que seja escotismo. O primeiro ponto diz assim: todas as pessoas que participam da atividade, por exemplo, você vai dizer assim, acampamento. Muita gente faz acampamento, não só escoteiros. Muita gente acampa. O que faz diferente do acampamento escoteiro? O que é diferente por ser escotismo? Primeiro, todo mundo que participa da atividade compartilha de um mesmo código de valores, que expressa nossa lei e nossa promessa. Isso é um código de valores. E nós compartilhamos.
Isso é extremamente importante, porque mesmo que um jovem que chegou agora, assim, ele não aderiu ainda totalmente ao Código de Valores, mas ele tem uma orientação, ele tem uma regra, uma coisa viva, porque nós agimos assim. Então existe um Código de Valores presente. E aí, assim, nós temos um livrinho aqui, eu até vou deixar depois esse livrinho aqui, que fala Escotismo e Valores, né? Quando se fala assim, a gente sabe que fenômenos de grupo, né? Existem, quando se junta um grupo de jovens, né? Um grupo de pessoas, de modo geral, mas principalmente de jovens, acontecem alguns fenômenos desse grupo, né? Um deles chama-se identificação. Identificação é assim, para que eu me sinta parte do grupo e não me sinta ameaçado de ser excluído, eu me comporto igual às pessoas do grupo. Por isso, um jovem que entra num grupo de pessoas que fumam, é muito provável que acabe fumando. Por isso que o jovem que não usa drogas, se envolve com pessoas que usam drogas, acaba participando, consumindo drogas também. Isso vale para o lado bom e para o lado ruim. Um jovem que entra num grupo que tem valores positivos, que faz boa ação, que ajuda a comunidade, que presta serviço, que se diverte junto com isso, para ele sentir-se parte do grupo, por identificação, que é o mecanismo inconsciente, ele passa a comportar-se igualmente. Ele passa a comportar-se igual. Então, assim, aquilo que nossos avós diziam muito, né? Diga-me com quem andas e direi quem és. Né? É verdade. Porque a gente absorve do grupo para diminuir a ameaça de ser excluído. Outra coisa que acontece também é a sugestão. A sugestão acontece muito facilmente, assim, qualquer pessoa que tenha uma posição mais de ideal, que tenha um pouquinho de destaque, tem a capacidade de sugerir aos outros que o seguem, ou que o veem como uma figura de ídolo, a fazer coisas. Né? A gente vê aí, de repente, jovens cortando o cabelo tipo um moicano igual ao Neymar. Né? Jovens cortando o cabelo igual ao Justin Bieber, sabe? Porque é o ídolo, e ele começa a fazer coisa igual ao ídolo. O ídolo não precisa nem falar, faça igual a mim. Mas a sugestão é inconsciente. Eu percebo aquilo, digo, poxa, né? Aquele cara, ele é top, né? Ele é bom, vou fazer igual a ele. E começo a fazer igual. Então essa é uma questão importante. E a outra questão é uma questão de contágio. Acontece. Num grupo acontece, um começa a rir de uma determinada maneira, de repente todo mundo está rindo igual. Né? Daqui a pouco, a mesma piadinha, o mesmo bordão. Todo mundo começa a usar o mesmo bordão, não é assim? É assim, acontece isso. Sabe? Então, acontece para o ruim, acontece para o bom, evidentemente, nos escotismo a gente usa para o bom, porque nós temos o Código de Valores. Então é importante ter muito claro esse Código de Valores. Não pode ser dúbio. Ele pode ser interpretado de maneiras diferentes, porque cada um tem uma visão diferente do mundo, mas ele não pode ser dúbio. Quando eu falo assim, o escoteiro é leal, eu não posso dizer o escoteiro é leal de vez em quando, não, o escoteiro é leal. E outra coisa importante é que o nosso Código de Valores é positivo. Ele não proíbe nada. E aí é uma grande diferença. Assim, se eu digo assim, o escoteiro não faz mal para os animais e as plantas. Para que eu possa aderir a essa lei, para que eu possa praticar essa lei, o que eu faço? Nada. Não vou ser mal para ninguém. Certo? Só fico paradinho aqui, pronto. Pior, eu fico olhando as oportunidades que eu poderia ser mal para evitá-las. Ela tem um gatinho lá, eu podia pegar pelo rabo, sacudir e jogar, né? Não vou fazer isso porque o escoteiro não é mal para os animais. Agora, se a minha lei diz o escoteiro é bom para os animais e as plantas, eu tenho que ser ativo. Eu tenho que ir lá e fazer coisas. Eu não posso ficar esperando só, assim, me escondendo, né? É diferente, né? De ter prazer e evitar dor. Evitar dor é fácil. Eu fico quietinho aqui, nada me acontece. Tudo que eu olhar, eu vejo como ameaça. Se eu for lá, eu posso levar uma pancada. Não vou. Se eu for lá, posso me dar mal. Não vou. Agora, assim, eu quero buscar o prazer, eu vou conhecer as pessoas, eu vou falar, eu vou arriscar. Então, isso é muito importante. E o escoteiro tentou a lei positiva. O escoteiro é leal. O escoteiro não é leal, não é desleal. O escoteiro é leal. Então, eu vou ter a oportunidade de praticar lealdade. O escoteiro faz todo dia uma boa ação. Faço boa ação, então. Faço. Né? Então, essa é importante, essa questão da decisão. A outra questão nossa é aprender fazendo. O escotismo é ação, é prática. O que ajuda a desenvolver a autonomia, a iniciativa, a autoconfiança, correr riscos. Vou acertar e vou errar. Mas vou aprender com isso. A educação não se faz só por acerto, se faz por acerto e erro. Né? Gratificação e frustração. Assim se faz. Eu tento, deu errado, eu me frustro, mas se por aqui não vai.
eu tenho que ir para o outro lado. Então, o aprender fazendo é fazer por ação, é fazer as coisas acontecer. Eu sou agente. Se eu quero desenvolver autonomia, eu tenho que arriscar, tenho que fazer, vou me testar, vou me conhecer. A outra questão é a vida em equipe. Nós trabalhamos sempre com pequenos grupos, cuja liderança é um dos próprios do grupo. Não sou eu que vou como chefe lá, juntar meia dúzia de jovens e me sigam aqui, o que eu faço? Não. Elejam o seu líder. Elejam o seu líder. Agora trabalhem com esse líder. Sabe? Vão acampar, não vou juntar todo mundo dentro de uma barraca enorme com 40 pessoas. Eu vou ter pequenas equipes que acampam sozinhas, que têm que se ajudar, têm que se tolerar, têm que aprender a conviver. E com isso, aprende-se liderança, porque tem que fazer comida. E alguém vai dirigir a comida. Ah, mas tem um monitor que é o chefe. Pois é, mas o monitor talvez não seja o cozinheiro. Então, na hora da comida, o cozinheiro diz assim, monitor, corre lá buscar água. E o monitor vai buscar água. Embora ele seja o líder da patrulha. Porque a liderança é muito funcional. Então, se aprende muito nessa convivência, a tomar decisões em grupo, a fazer escolhas, a discutir as questões, e a liderar e a colaborar. Quarto ponto é fundamental. Atividades sejam interessantes e atraentes aos jovens. Nenhum jovem no escotismo dizer, pai, me leva no escotismo, quer me tornar uma pessoa melhor. Não. Ele fala, pai, que negócio lá é muito legal, muito divertido. Muito divertido. Está falando, Bebeto? Baden-Powell conta histórias assim, que ele poderia ter dado o nome, em vez de scouts, em vez de scouting, de explorador, ele poderia ter dado o nome, ele diz assim, eu poderia ter dado o nome de Escola para Desenvolver a Boa Cidadania. Que de verdade é, nenhum jovem veria. O jovem diz, ô pai, eu quero desenvolver a Boa Cidadania. Não vai, Ele vem por quê? Porque ele faz coisas divertidas e interessantes com pessoas divertidas e interessantes. É isso que ele faz. Então o programa tem que ser atraente ao jovem. Se eu faço um programa maçante, um programa que não é atraente, ele vai embora. Ele vai achar coisa melhor para fazer. Então tem que ser atraente ao jovem, E isso dá ênfase também na vida ao ar livre e no jogo. O jogo como um instrumento em que se aprende a desenvolver-se. Tanto um nível, que a gente chama nível de potência na psicologia, ou seja, de acreditar que ele é capaz, como um nível de tolerância à frustração, aceitar quando não consegue. Ou seja, aprender a ganhar, aprender a perder. Que é tão difícil as pessoas, às vezes, que não desenvolvem isso. Às vezes a pessoa é tão... Tem jovens hoje que são tão... que desde que nascem, são tão satisfeitos em suas demandas que nunca aprenderam a ser frustrados. E aí, na primeira frustração que tiver, não sabe lidar com isso, vai se suicidar. Eu lembro de uma história na minha cidade, lá em Joinville, que o filho de um grande empresário da cidade, com 16 anos, se matou. Aí meu pai dizia assim, não dá para entender, esse rapaz tinha tudo o que ele queria. Mais tarde eu fui perceber, justamente por isso, no momento que não teve o que queria, não soube lidar com isso. Uma namorada que terminou o namoro, sabe? O jovem aqui, que anos atrás, aqui da escola militar, que foi pego colando e se matou, sabe? Não consegue lidar com a frustração. Então o escotismo, pelo jogo, ajuda o jovem a entender que sim, ele pode ganhar, ele pode, sabe? Agora, também pode perder. Agora, se ele ganhar, não significa que ele vai ganhar sempre. Não significa que ele é melhor que os outros, significa que ele ganhou aquele momento. E que ele pode ganhar mais vezes. Se ele perdeu, não significa que ele vai perder sempre. Ele tem que levantar, sacudir a poeira, vamos adiante. Então, o escotismo faz isso muito bem, através do jogo. E o contato ao ar livre, isso é base do escotismo. Base do escotismo. Levar o jovem para uma certa aventura, onde encontra alguns desafios, onde pode se conhecer melhor, onde pode explorar seu potencial, onde pode conviver com a natureza, onde pode perceber outras realidades além da casa dele, onde tem que se virar, fazer suas coisas, tomar decisões, fazer escolhas. Isso é muito importante, isso faz parte do escotismo. E último, aprender estimulando o adulto, o acompanhamento individual. Por isso nós trabalhamos em pequenos grupos. Um chefe escoteiro trabalha no máximo com 32 jovens. Não mais que isso. Porque ele tem que conhecer cada jovem. E ele tem que fazer o papel de irmão mais velho. Tem que ter uma relação de afeto. Não existe educação sem afeto. Não há. Não há processo de educação sem afeto. Pode haver instrução. Eu posso ensinar a fazer um nó. Mas tirar dessa aprendizagem alguma coisa que ele absorva como vivência, como valor, sabe? Só se tiver relação de afeto. Então o escotismo põe o chefe, o adulto, no papel de irmão mais velho. Daí alguém vai dizer assim, mas eu já vi chefe lá na minha cidade que parece um sargentão. Tem. Infelizmente nem todos conseguem entender exatamente, No universo aí no Brasil nós temos 18 mil adultos trabalhando com escotismo,
E vamos dizer que a nossa seleção também não é das melhores, né? Porque, claro, às vezes o cara precisa, puxa o chefe lá, sabe? Faltou alguém de chefe, aliás, o fulano, né? E é evidente que nem todos têm a visão educativa, né? Mas ele não precisa nem ter visão educativa. Se ele aplicar corretamente, funciona. O escotismo se aplicou corretamente, mesmo que não saiba por quê, vai funcionar. Mas o papel de irmão mais velho é importantíssimo. A relação de afeto que tem. Alguém que coloque-se no mesmo nível do jovem para entendê-lo, compreendê-lo. Por outro lado, tem a visão de adulto para suprir essa necessidade. E para cada público diferente que nós temos, tem uma necessidade específica. Nós trabalhamos com 4 ramos. Né? 4 ramos nós chamamos, que são faixas etárias. Ramo Lobinho, 6 anos e meio a 10. Ramo Escoteiro, de 11 a 14. Ramo Sênior, de 15 a 17. Ramo Pioneiro, jovens adultos, 18 a 21 anos. Para cada um tem uma forma de trabalho, uma demanda, uma necessidade específica. Né? Para os lobinhos, que são lá de 6 anos e meio a 10 anos, a nossa ênfase é socialização. Né? Ele sai do mundo de fantasia, do mundo egocêntrico, vamos socializá-lo, vai entender que existe regra da sociedade, vai compartilhar. Já o escoteiro é autonomia, de 11 a 14 anos, autonomia, aprender a tomar decisões e responder por elas. E assumir quando deu certo. E entender e olhar o mundo de uma forma mais ampla. Já o sênior, que é de 15 a 17 anos, é a identidade. Não só quem eu sou, mas quem eu penso que sou. Como eu mostro que o mundo, que cara eu ponho, como é que eu faço, como é que eu me relaciono com o mundo. E para os de 18 a pioneiros, a gente chama 18 a 21 anos, é o projeto de vida. Quem eu quero ser no futuro? Como é que eu vou participar da minha sociedade? Como é que eu vou servir minha comunidade? Então, é uma forma em que os jovens entendem os valores da vida. Há um antigo chefe escoteiro dizia assim: o teu exemplo fala tão alto, mas tão alto, que eu não consigo ouvir o que dizes. Se a prática tem que ser maior do que o discurso. Alguém pode não saber explicar exatamente a questão da lei, mas se ele der exemplo de honestidade, se ele der exemplo de solidariedade, de lealdade, de respeito, o jovem entende isso. Muito melhor do que pelo discurso. Né? Já falamos um pouquinho mais sobre isso também. E aí vem a questão do o que os jovens fazem. Né? Esse é o programa educativo. O conjunto de atividades que oferecemos aos jovens, de vivências que oferecemos aos jovens. Aquilo que nós... Né? Eu vou deixar esses livros aqui. Bebeto, você já tem algum, eu vou deixar mais alguns aqui. São livros assim. Esse, por exemplo, aqui é um livro para jovens, teoricamente jovens da faixa de 13 a 14 anos. Né? Esse aqui já para o último ramo, é quase que um manual de autoajuda, né? O projeto de vida do pioneiro de 18. Esse aqui é o livro do chefe, é um livro um pouco acadêmico, assim, cada ramo tem pelo menos, tem um conjunto de livros para cada ramo, né? Do chefe do ramo sênior, que é 17 a 21 anos. São livros bem interessantes, você pode até arrumar mais livros depois, mas você vai ver aqui, né? O que a gente oferece ao jovem como atividade, para que ele, praticando isso, ele tenha uma vivência, uma experiência que se some à sua formação. Então, para o jovem, quando eu falo do programa, o jovem vem para o escotismo fazer coisas divertidas, atraentes. Uma oportunidade de viver uma aventura com o seu grupo de amigos. As amizades que se faz no escotismo, principalmente essa fase da adolescência,
são amizades para a vida. Eu tenho vários amigos que foram escoteiros comigo lá com 15 anos. E são amigos muito fortes até hoje. Né? Isso depois de 30 anos, aí, 30 e poucos anos, quase 40 anos. Né? Então, porque se fortalece muito. Eu gosto de fazer coisas com meus amigos. Gosto de fazer coisas com meus amigos. Gosto de fazer o que com eles? Gosto de me divertir com eles. Eu vou para o escotismo porque eu faço isso. Eu tenho aventuras, eu tenho desafios, eu me divirto, é interessante até entre o escotismo. Essa é a visão do jovem. Por outro lado, na visão do adulto, é um instrumento para oferecer experiências educativas aos jovens. É pela atividade que o jovem faz que eu ofereço uma experiência que vai contribuir no seu crescimento pessoal. Também é uma atividade para que os jovens conquistem competências úteis para a vida. E hoje nós temos muito esse sentido de competência, né? Competência significa, sobre alguma coisa, você tem um conhecimento, tem uma habilidade, né? Mas tem atitude também. Hoje, por exemplo, assim, algumas instituições de educação, como o Senai, né? O Senai trabalha na educação com competências hoje. Quer dizer, antigamente você ensinava alguém numa fábrica a operar uma máquina, ele aprendia a apertar os botões da máquina só. Só que ele sabia fazer isso. Apertava o botão da máquina, apertava a máquina. Daqui a pouco começava a ser peça errada, ele não olhava, não entendia muito bem porque estava errada, porque não sabia qual era a peça certa. Ele estava apertando o botão da máquina. Até que tinha um refúgio lá, que dá um prejuízo enorme para a empresa. Ou então, de repente, apertava o botão mais tempo do que devia, ou deu um barulho na máquina, ele não percebeu, não conhece a máquina, continuou apertando. E a máquina queimou. Então perdia-se muita coisa. Ou então ele arriscava a vida dele, porque não tinha noção de segurança. Hoje, nenhuma empresa que é mais um operador de máquina que aperta o botão de máquina. Ele tem que, sim, ter conhecimento da máquina. Saber o que a máquina faz, como é que ela trabalha, qual é o processo da máquina. E no momento em que ele faz isso, né, ele pode interferir no processo também. Ele sabe o que está acontecendo, sabe por que ele aperta o botão da máquina? Sabe por que aperta o botão da máquina? Porque sai uma peça, não. Eu sei porque a máquina faz isso, e resulta. Tem que ter habilidade também de operar a máquina, mas tem que ter atitude de segurança, de higiene, de economia, de conservação. Tem que ter essa atitude também de se proteger. Então, nessa dimensão, nós temos muito com competências hoje. Né? A atividade do escotismo, nós juntamos lá 30 garotos para acampar. Tem garotos de 11, 12, 13, 14 anos. A atividade ela é conjunta para todos, mas a experiência é individual. Cada um recolhe uma experiência disso, de acordo com a sua necessidade, do momento que ele vive. Então, um garoto que nunca foi acampar, e vai a primeira vez acampar, que já não dorme a noite anterior de ansiedade, ele vai acampar. Daí a mãe fez aquela mochila para ele desse tamanho, porque não sabe fazer ainda, né? Aí ele vai deitar numa barraca que dorme 6 pessoas, com a equipe dele. E ele vai querer se folgar ali, botar coisa. Primeiro vai dizer assim, arruma outras coisas lá de lá, põe dentro da mochila. Na segunda eles jogam para fora da barraca. Né? Vai fora da barraca. Ele vai aprender. Né? Cada um recolhe uma experiência da atividade. A atividade, toda atividade escoteira deve oferecer uma experiência ao jovem, uma vivência ao jovem, que pode ser uma frustração também, que às vezes é importante. Né? É importante perceber que nem sempre consegue dar certas coisas e que pode. Mas essa experiência, todos nós aqui, todos nós, é do ser humano isso. Todos nós somos hoje exatamente a soma das nossas experiências de vida. Eu tenho um professor na faculdade que dizia assim, ninguém é louco como quer, é louco como pode. Né? Que não é dizer assim, eu vou me transformei. Não, sabe, não é assim. Né? Não é assim, sabe, eu tenho que ter uma experiência. Nós somos formados pelas nossas experiências. Se eu tenho uma determinada visão de alguma coisa, tenho valores de alguma coisa, é porque isso é soma das minhas experiências, que foram gratificantes ou frustrantes em alguns lugares. Então, esse é extremamente importante. Nós todos somos hoje resultado da soma das experiências. Por isso somos diferentes. Porque cada um viveu uma experiência diferente. Num ambiente, num momento, sabe? Numa circunstância. Então, senão somos todos iguais. Não somos. Cada um de nós é indivíduo justamente por isso. Essa experiência se soma na personalidade e depois vai resultar na identidade do jovem. E a nossa proposta é exatamente isso. O que nós fazemos com os jovens é isso. Nós oferecemos aos jovens atividades. Que atividades interessantes, atraentes. Por trás de cada atividade, tem uma experiência que ele recolhe.
Quando eu levo um jovem para fazer, pega um jovem aí de 15 anos, 16, 17 anos, faz mais atividades de aventura, vai fazer um rapel. Vocês já fizeram rapel? Alguém já fez rapel aqui? Legal, né? Mas para sair de cima é um medo, né? Primeira vez, ela fazer um rapel, sabe, né? Com essa atividade que eu faço, eu estou ajudando esse jovem a entender que ele pode superar alguns limites. Os limitantes do ser humano são 3 limitantes do ser humano. 3, né? O ser humano se limita por questões de preconceito. Preconceito, ele acha que já sabe tudo. Ou ele acha que uma coisa pode ser feita daquela forma, né? Se eu quiser esquentar essa água aqui, eu tenho que fazer o que com ela? O que eu tenho que fazer para esquentar essa água aqui? Chaleira e fogo, né? E se eu botar o fogo aqui embaixo, funciona? Funciona. Funciona. Funciona e ferve a água. E não queima o plástico. Por quê? Lei de termodinâmica. Transferência de calor. Calor não se cria. Calor se transforma só. Frio, calor, né? Você não cria, se transforma. Passa de um elemento para o outro. Isso é termodinâmica. Aprendi na escola isso, aprendi. Lembro disso? Não, esqueci. Mas na física se aprende isso. Posso sim. Agora, preconceito. Para mim, a água só se põe dentro da chaleira para esquentar, ou da panela, tem que ser no metal. Isso é preconceito, né? É um conceito já pré-estabelecido. Por outro lado, vem o segundo ponto que limita o ser humano, a ignorância. Eu não lembro mais das leis de termodinâmica de física. Então, não lembro que posso fazer isso. E vem a terceira, que é a pior de todos, medo. O ser humano se limita. Ignorância, preconceito e medo. Se eu mostro para o jovem, que ele pode superar os medos dele, que ele pode superar os limites que ele acha que tem, que ele pode ser melhor e maior do que imagina que é, eu estou contribuindo para ele ser uma pessoa melhor. Por isso, digo assim, o jovem que está saindo do rapel lá em cima, sabe, um rapel de, vamos pegar um grande, não, 10 metros, tá bom já, que dá um susto enorme, né? Eu já não faço mais por causa do meu peso, quando eu era atleta fazia. Mas, sabe, o jovem que chega embaixo é muito melhor do que o que saiu de cima. Ele cresceu nesse período. Ele cresceu. Ele se conheceu mais. Ele percebeu que tinha um medo que ele tinha de fazer que não precisava ter. E isso leva para a vida. Ele começa a olhar assim, pô, mas aquilo tinha medo, sabe? De repente, a experiência de viver no exterior, quem vive no exterior sabe disso. Você volta muito mais corajoso, porque você se vira, você consegue fazer coisas que não imaginava que conseguia fazer, né? Então, o que a gente quer é justamente isso, né? Realizar atividades que contribuem para que o jovem tenha vivências, tenha experiências que contribuam na sua formação integral. Experiências que contribuem na formação física, intelectual, social, afetiva, espiritual e caráter. Quando eu faço uma jornada com meus escoteiros, vou caminhar lá 20 quilômetros com eles, sabe? Uma jornada que eu estou com bússola, orientando, assim. Eu vou fazer. É físico? Esse cara que é físico. Vão caminhar 20 quilômetros. Vão perceber, se conhecer melhor, sentir que nos 15 já dói tudo, né? Saber que está fora de forma, sabe? Saber que perceber o seu corpo. É intelectual, claro, porque ele vai ter que seguir mapa, ele tem que seguir bússola, ele tem que tomar decisões, né? É social, claro, porque ele está com a equipe dele, tem que andar em fila, tem que validar, tem que discutir para tomar decisões. Qual é o caminho que pegamos aqui ou aqui? Vamos discutir. É social, sim, né? É afetivo? Claro que é afetivo. Claro, porque eu dá vontade de parar, sentar no chão e ficar chorando, mas não, eu vou um pouco mais adiante. Percebo que eu posso controlar melhor minhas emoções, respeito mais os outros, sou mais tolerante com os outros. É espiritual? Claro, levar isso para a comunidade. Ou, como eu digo, no mínimo está rezando para terminar a jornada, né? Termina, né? Mas claro que é espiritual, estou levando ele para alguma coisa, sabe, para outra dimensão, para conhecer outra realidade, para perceber esse mundo maravilhoso que existe aí, sabe? Que não é obra do acaso, né? E claro que é caráter, claro que tem valores, que eu sei que eu tenho que seguir as regras da caminhada, que eu não posso entrar no terreno dos outros lá para roubar a tangerina, sabe? Ou roubar milho, ou sabe, não posso, tenho que seguir aqui, eu vou seguir mesmo. Claro que é. Então a mesma atividade trabalha sempre em todas as dimensões. E aqui que nós falamos de competência, por exemplo, aqui é um exemplo da competência de dirigir, né? Dirigir não é só pegar o carro e sair andando, né? Tem que ter conhecimento, lei de trânsito, operações, por exemplo, mover-se, etc, etc. Tem que ter habilidade para fazer operações, tem que sentir o carro, tem que ter o controle, tem que avaliar espaços, tem que ter ângulos, conduzir mal. E tem que ter tudo de respeito às regras de trânsito, respeito aos outros, preservação do veículo, economia, sabe? Não acelerar demais para não gastar demais, sabe? Não arriscar a minha vida. Então essa é a competência. No escotismo hoje nós trabalhamos com competência.
A competência fica na cabeça do chefe. O chefe sabe o que ele quer. O jovem não precisa dizer para ele qual é a competência, a não ser para esses aqui que são de 18 anos a 21. Eles têm que trabalhar já sabendo o que a gente quer deles. Mas os outros não. A competência o chefe tem que saber. Por isso o chefe tem no livro dele aqui todo o conjunto de competências que a gente quer desenvolver para ajudar o jovem a crescer. Para cada competência dessa, eu sugiro algumas atividades. Né? Eu sugiro algumas atividades. E essas atividades é que vão aproximar o jovem da conquista da competência. Essas atividades é que vão torná-lo, né, competente, ou seja, ter conhecimento, habilidade, atitude sobre aquela questão. Eu quero uma competência no âmbito físico. Né? Perceba que o meu corpo está mudando e faço atividades que ajudam a ser forte e sadio, evitando aquilo que pode me fazer mal. Isso eu quero que o jovem adquira. O que eu ofereço para ele? Participar de pelo menos 5 atividades ao ar livre da patrulha, jornadas, construções de acampamentos de patrulha ou tropa, utilizando normas de baixo impacto ambiental. Conhecer e aplicar normas de limpeza no treinamento da conservação de alimentos na atividade de patrulha. Afixe seu passo duplo, é um passo que você, né, conta cada 2. Conhecer as medidas do seu corpo, aplicar as avaliações de medições. Quer dizer, eu ser capaz de medir por palmo, por passo, sabe, por braça. Ele se conhece com isso. Ele está fazendo uma atividade que é divertida. Ele assim, faz um mapa, né, faz uma jornada e vai medir o tamanho da ponte. Ele vai medir como o tamanho da ponte? Pelo corpo dele, que ele já mediu. Opa, ele está percebendo, ele está crescendo, ele está mudando, certo? Começa a perceber. Isso é apenas uma das, né? Uma das, são várias competências. Por exemplo, competência na área intelectual. Uma competência, interessa pelo que se passa à minha volta, estou sempre disposto a aprender coisas novas. O que eu peço para ele fazer? Traçar e seguir sinais de pista em um percurso de pelo menos 500 metros em área de campo, pelo menos 1.000 metros em área urbana. Utilizar um mapa e uma bússola para orientar-se. Aplicar as técnicas de tocar em um jogo com sua patrulha ou tropa. Tocar é observar sem ser visto, né? É ficar escondido, sabe, perceber, né? Claro, com isso, sabe, eu faço ele perceber o mundo que existe. Só isso que vai mudar ele? Não, mas uma série de vivências ajudam ele a crescer nessa área. Por exemplo, na área do caráter, procure me conhecer cada vez mais analisando as críticas que recebo e definindo ações para melhorar o dia a dia. O que eu peço para ele? Propor objetivos e ações para melhorar em algum aspecto de sua vida. Participar da avaliação da sua progressão pessoal e dos seus companheiros de patrulha. Avaliar seu desempenho dos seus companheiros dos cargos de patrulha. Cada patrulha tem uma equipezinha, patrulha tem distribuição de cargos. Um é, sabe, cozinheiro, um é monitor, o submonitor, o outro é o secretário, o outro é o bibliotecário. Então, fazer essa avaliação. Isso é uma forma. Afetivo. Entendo que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. O que eu peço para ele fazer? Participar de atividades nas quais se promove a igualdade de direitos e deveres entre as pessoas. Compartilhar por igual com seus irmãos tarefas domésticas. De repente você não tem irmão, então muda a atividade, né? E são orientações. Investigar se mulheres se destacaram na história do nosso país. Daí quando ele pega aqui o livrinho aqui, de repente tem aqui, sabe? Vai falar aqui de uma série de mulheres, sabe? Ana Néia, sabe? Uma série de mulheres que se destacaram no país, sabe? Né? No livrinho tem isso. O livrinho ajuda ele a fazer essa atividade. Social. Entendo o que são os direitos humanos e procuro respeitá-los. O que eu peço para ele fazer? Investigar sobre a vida de pessoas que lutaram pelos direitos humanos no Brasil e no mundo e apresentar para a tropa. Né? Então ele vai lá sobre Martin Luther King, sabe? Ele vai ver essas coisas, sabe? Né? Está no livrinho isso para ajudá-lo nesse sentido. Mas precisa também participar de atividades nas quais se divulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele vai ver qual é a declaração, vai ver, o livrinho ajuda ele nisso. Né? O livrinho ajuda ele para fazer atividade. Claro que, de grande maioria, a própria unidade que ele trabalha, o chefe, vai propor essas atividades. Por exemplo, espirituais. São algumas, normalmente são 36 no total, né, do conjunto de todo. Então, normalmente são aí umas 6 por área, né? Aqui tem 2 sempre, são só 2. Normalmente são umas 6 em cada área desse movimento. Para essa faixa etária aqui. Partir de atividades de reflexão e celebração religiosa. Atividade que eu sugiro. Fazer orações rotineiras na tropa, patrulha, inclusive a oração do escoteiro. Né? A oração do escoteiro é uma oração bastante interconfessional, né? Ela pode ser feita por todos, né? Independente de confissão. Participar de celebrações da sua confissão religiosa. Realizar reflexão junto à sua patrulha das confissões e acampamentos. Então, eu quero ajudá-lo a desenvolver espiritualmente, então eu proponho algumas atividades que ele faça. Claro, algumas, em algum momento eu mudo, porque eu sei qual é o objetivo que eu quero, o objetivo é aquele lá. Então, de repente, eu tenho que mudar, né? Claro, existem grupos que eu tenho que são uma denominação religiosa só. Grupo católico, evangélico, existem, né? Existem, que são denominação religiosa, então tem uma assistência religiosa e a dieta. Mas o que eu quero é na atividade que o jovem faça, ele perceba isso. Que ele seja agente do processo, que ele vai fazer coisas.
E fazendo coisas têm experiência. E as experiências ajudam eles a se tornar a pessoa melhor. Né? Então, esse que é o nosso objetivo. Então, o que eu tenho como resultado? E é isso que nós queremos. Eu tenho aqui, assim, os nossos jovens, vai desenvolver iniciativa, valores, liderança, habilidades, respeito, cooperação, superação de limites, cultura, autoconfiança, vida saudável. E isso vai se refletir aqui. Tem que ser uma coisa que se reflita na vida dele de maneira prática. Sim. O escotismo não é sobre ser uma atividade fora do contexto escolar. Tem que ajudar ele a ser melhor aluno também. Tem que ajudar a ser melhor filho. Tem que ajudar a ser melhor na igreja. Tem que ajudar a ser o melhor amigo. Tem que servir para isso. Então, aplicação prática de matérias escolares, por exemplo, quando eu ensino o jovem a usar a bússola, né, eu estou utilizando uma série de conceitos que ele aprendeu na escola, mas nunca botou na prática. Né? De geografia, de física, de matemática, estou trabalhando com ângulo, né? Estou trabalhando com declinação magnética, né? Eu estou trabalhando com geografia, estou trabalhando com uma coisa. Se ele conseguir perceber isso, ele percebe. Né? Quando eu falo cuidado lá com animais peçonhentos, sabe? Eu estou falando de biologia para ele, né? Estou falando de química para ele, mas só de uma maneira prática, de uma atividade gostosa, sabe? Então, isso que é importante. Formação que ajuda no desempenho profissional. Hoje, as empresas hoje começam a colocar dentro dos seus requisitos a pergunta: foi escoteiro? Começa a perguntar agora: foi escoteiro por quê? Porque sabe que o escoteiro, no mínimo, aprendeu a trabalhar em equipe, aprendeu a enfrentar desafios de uma maneira positiva e alegre, né? E aprendeu a superar limites. Aprende, no mínimo isso, ele sabe disso. Que ele quer alguém que vá lá, sabe, né? Com liderança, trabalha em equipe, sabe? Que é isso, faz diferencial hoje. Aqui no Brasil não tem essa cultura, mas nos Estados Unidos tem um título máximo do escoteiro, chama-se Eagle Scout. Né? Eagle Scout, amigo, é um negócio top, sabe? Você põe no teu currículo, Eagle Scout. Né? Nos Estados Unidos é muito forte isso. Faz diferença. Mas no Brasil já faz diferença dizer, eu fui escoteiro, eu sou escoteiro. Faz diferença. Porque sabe que está trabalhando com alguém que tem valores, alguém que trabalhou essa questão de valores. Assim como tem que desenvolver aptidões para ajudar a sua comunidade. Perceber que não vive isolado, que o grupo escoteiro, a vida dele, tem envolvido a comunidade. Esse é o resultado que a gente quer. E, por último, capacidade de escrever a própria história. Né? Que ele trace o seu destino, que ele faça escolhas, que ele aprenda a ser responsável pelo que ele faz, que ele aprenda a ter autonomia, sabe? A tomar decisões, né? A projetar para o futuro, né? A escrever, né? A ter uma visão de futuro e escrever a história dele. Então é isso que nós queremos no final das contas, nossos jovens. Se depois de 10 anos de escotismo, 10 anos de sair do escotismo, ele já não lembra os nós que ele fez, problema nenhum. Problema nenhum se ele não sabe, não lembra mais os nós que ele fazia, sabe? Mas aquela experiência que ele adquiriu, sabe? Ajudando a companhia a construir uma mesa, sabe? Onde eles almoçaram naquela mesa, sabe? Essa experiência, esse valor ficou para a vida. Esse não esquece mais.